Quando criança na Nigéria, Akashi se acostumou a ficar excluída. O hábito de conversar sozinha e se manter afastada das outras crianças fez com que todo o vilarejo pensasse que ela era louca. O Dibia do vilarejo foi o único a ver o verdadeiro potencial dela. Ele acreditava que Akashi fora marcada pelos espíritos para alcançar grandes feitos, e ensinou a ela como usar o potencial da comunhão com eles. Sob a tutelagem do Dibia, Akashi se tornou uma líder jovem e sábia, respeitada não apenas no vilarejo, mas em todas as comunidades às quais levou ajuda. Agora ela encara o seu destino, buscando problemas sobrenaturais que apenas o seu conhecimento pode resolver. Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do PFP. Hoje a gente continua a nossa série de pintura de figuras de board game, trazendo aí Akashi Oniele, mais uma personagem do board game Mansions of Madness, hoje um dos meus jogos preferidos. E aí trazemos aí essa personagem que é uma personagem que vem numa expansão, ela não vem na caixa base do jogo, ela vem na expansão Além do Limiar. É uma expansão nova, acabou de chegar no Brasil pela Galápagos Jogos. Originalmente esse jogo é lançado pela Fantasy Flight, chegando no Brasil aí pela Galápagos, uma reposição de estoque da caixa básica, e eles trouxeram duas expansões novas, uma delas essa, Além do Limiar, que vem com a Akashi e um outro personagem jogador também, o Wilson Richards, que nós vamos pintar na sequência também, com certeza. Começamos aí já com o básico, colocamos a miniatura na base, usando a Multitac, passamos o primer, logo depois de fazer a limpeza com o estilete das linhas de molde, e já vamos logo passando a primeira camada de tinta. Vejam que eu escolhi o Leather Brown da Vallejo, então um marrom escuro. Dos marrons escuros que eu tenho, eu tentei escolher um que tivesse um pouco mais de avermelhado, não que se tenha muito, né, mas que tivesse um pouco mais puxado para esse lado, porque a maior parte da roupa dela é vermelha e a pele negra, eu quis que ela tivesse um fundamento de um marrom mais avermelhado também. Como o cajado dela é de madeira, a roupa dela é vermelha e o marrom é uma boa base para o vermelho e também uma boa base para a pele negra, eu pintei a miniatura inteira com esse marrom, mesmo o cabelo. Então o cabelo, apesar de preto, eu comecei ele com um marrom escuro. Então, para poder ir escurecendo ele, eu peguei esse wash preto e fui passando várias camadas de wash para ele poder ir escurecendo a partir das reentrâncias. Assim, as concavidades já ficavam ali preenchidas de uma cor mais escura e deixavam a parte superficial já um pouco mais claras, já fazendo aí um acabamentozinho na pintura. Então eu usei esse mesmo wash na roupa e usei um wash violeta para poder fazer as sombras da pele. Então isso é uma técnica bacana que eu aprendi há um tempo atrás, e ela dá uma sombra bacana na pele negra, na pele escura, e fica, ao meu ver, mais interessante do que simplesmente usar o preto diretamente, né? Um wash preto ou um marrom mais escuro, assim. Depois, para poder vir trabalhando com a pele, eu voltei na tonalidade básica, limpei o wash das partes da pele onde estariam mais iluminadas, mais expostas, e vim adicionando pouco a pouco um pouco dessa tinta de pele clara. Eu não gostei muito, para ser sincero, do resultado. Eu acho que ficou muito pálido. Eu tinha vontade de ter visto uma pele, mesmo no highlight, mesmo na parte iluminada, um pouco mais avermelhada. Então por isso depois eu passei um wash cor de pele por cima dos highlights, para poder trazer isso um pouco mais para o vermelho. Mesmo assim, eu não gostei muito do resultado de ter usado
especificamente isso para um highlight, eu acho que ficou muito pálido. Apesar de que, pelo fato dela ser uma espécie de xamã, talvez seja coerente, ainda assim eu não fiquei muito satisfeito. Teria utilizado uma outra cor se fosse hoje, talvez deixado um pouco mais de vermelho na mistura, não sei. Eu não, realmente teria tentado uma coisa diferente. Passando agora para a pintura da roupa, eu comecei com esse vermelho da Army Painter, mas já comecei cometendo um erro, como vocês podem ver. A tinta basicamente não está cobrindo nada, e na verdade isso não é culpa só da tinta não, assim, as tintas da Army Painter elas não têm uma cobertura muito fenomenal, mas eu também não balancei o suficiente. Como estava no embalo da pintura, não queria parar para poder gastar um tempo balançando, eu mudei para esse vermelho da P3. Então essas tintas da P3 elas têm uma composição diferente, é um tipo de pigmento líquido em vez de pigmento sólido. Eu acho mais fácil de misturar. Então, como eu estava com pressa ali, eu acabei mudando de tinta, de marca, ao invés de mudar, de chacoalhar melhor ali. Mas no geral eu gosto das tintas da Army Painter, sim, elas funcionam bem. É só uma questão de ter mais paciência para poder usar. Então, com umas 2 camadas ali da P3 já foi o suficiente para poder cobrir bem a roupa. E agora passamos aí para o laranja. De começo pintando as cabaças, mas também usei o laranja para poder fazer os detalhes da roupa dela. Então, como você pode ver, eu comecei não segui uma foto ou um desenho específico. Eu dei uma olhada no tipo de arte que eu consegui achar na internet sobre a personagem e fui tentando reproduzir mesmo os padrões, assim, mas sem seguir uma estética muito específica, assim. O legal desse padrão de roupa africana é que ele me pareceu dar essa liberdade. Para poder fazer o trabalho na parte em madeira, como já estava pintado de marrom escuro anteriormente, eu simplesmente peguei um marrom mais claro e fiz um dry brush. O dry brush a gente pega só um pouquinho de tinta no pincel, limpa o pincel até ele ficar quase sem nada. Quando ele fica com bem pouco pigmento na cerda, a gente vai como se estivesse escovando a peça que a gente quer. E como ele tem pouco pigmento e a gente está passando a cerda bem rápido, a cerda só bate na parte elevada, nas partes que estão mais externas. Então a tinta vai ficando só nessa parte mais externa e dá essa sensação de iluminação. Ela pega nas bordinhas ali e vai iluminando ali. Você pode ver que parece que as reentrâncias da madeira ali são mais escuras e as partes mais externas mais claras. Acho que fica um resultado bacana ali. Depois a gente vai acrescentando cores mais claras, a gente vai adicionando mais e mais iluminação, vai deixando mais interessante ali. Ou mais ou menos o mesmo processo seguir para poder fazer aquela pedaço de tecido que ela usa nos braços ali como enfeite. Para a pintura dos detalhes em dourado, ela utiliza algumas joias, umas joias de ouro. Essa cor de dourado da P3, na verdade ela é um bronze bem avermelhado. Eu acho que ela tem uma cobertura boa, que é uma coisa interessante para metálicas, assim. Não são todas as tintas metálicas que eu me dou muito bem, essa é uma que eu gosto, mas o ouro fica bem avermelhado. Então depois eu acabo usando um wash marrom escuro para poder tirar um pouco desse brilho avermelhado que ela deixa, né? E depois faço highlights com outras tonalidades de ouro, com tintas que não tem um cobrimento tão bom, mas que tem uma cor de ouro mais próximo daquele que eu queria, um ouro mais amarelado e tudo mais. Um wash geral por toda a roupa, o mesmo wash que eu usei nas peças douradas, usei também na roupa ali.
legal dessa combinação de vermelho com laranja é que a gente pode usar o mesmo wash. Se fossem cores muito diferentes, talvez tivesse que usar um wash diferente para poder pintar essas reentrâncias, e daria mais trabalho por causa dos padrões irregulares ali na roupa, né? Bom, não comentei sobre a jogabilidade da caixa, eu já joguei com ela também. Foi uma experiência interessante, mas não é muito o tipo de personagem que eu gosto de usar para poder jogar o Mansions of Madness. Ela é mais voltada para magias, ela tem uma boa habilidade de observação, de conhecimento, de força de vontade. Então ela é melhor para poder fazer investigações em bibliotecas, mexer com livros, resolver os quebra-cabeças que aparecem e lidar com as magias que a gente tem disponível. Mas não é muito bom no combate corpo a corpo, usando armas de fogo e tudo mais, que é o tipo de personagem que eu acho mais interessante no Mansions of Madness. É claro que é uma personagem importante de ter no tabuleiro, ajuda bastante a equilibrar o jogo, né? Alguns desafios são feitos para serem superados por personagens com essas características, mas não é o personagem que eu prefiro especificamente. Nesse sentido, o colega dela que vem na mesma expansão, o Wilson Richards, e atrai mais. Então, fazendo highlights aí nas roupas, depois de passar o wash, ele acaba escurecendo toda a roupa. Ele escurece mais as partes profundas da escultura, mas as outras partes também ficam mais escuras, mesmo as partes mais superiores. Então eu peguei primeiro uma cor, a cor anterior que eu tinha utilizado, para poder limpar as partes mais elevadas, e depois um laranja mais claro para poder fazer os detalhes, os highlights. E o mesmo procedimento eu fiz para o vermelho. Peguei o vermelho original, limpei as partes mais superiores, mais elevadas, e depois utilizei um vermelho mais claro para poder fazer os highlights finais, para poder fazer as últimas luzes dele. Então só um resumo da sequência para a pintura da roupa: uma cor base com o vermelho que me interessava e com o laranja que me interessava, depois um wash marrom para as duas cores, e depois para cada uma delas eu voltei na cor original e pintei só as partes mais elevadas, e com um vermelho ainda mais claro e um laranja ainda mais claro, os últimos detalhes do highlight. Então poucas etapas aí, até uma pintura mais simples, né? Mais rapidinha de fazer. E para poder finalizar, eu peguei uma tinta cinza qualquer aí para poder fazer esse acabamento. Essa marca que eu usei, a Dayara, não sei se vocês vão conhecer, é uma marca aqui de Curitiba, é uma marca bem acessível. Para pintura de miniatura, talvez ela não seja interessante, mas são tintas boas para usar para poder fazer cenário, alguns acabamentos, assim, por exemplo, a base das miniaturas. Como eu planejo mudar essas bases depois, colocar aquelas bases transparentes, não me preocupei muito em caprichar nessa base. Espero que vocês tenham gostado, uma pintura muito divertida, muito bacana. Ela, apesar de ter poucas cores, tem o desafio de ser uma pele negra que a gente está desacostumado de fazer, e também o padrão que a gente tem que fazer com a mão livre na roupa dela, né? Que é um padrão que não está esculpido. Então, coisas interessantes para poder serem praticadas na pintura aí. Beleza, galera? Valeu, espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.